Olá, meus irmãos e amigos, sejam bem-vindos aqui a mais uma EBD, né? Essa nossa EBD quarentena que nós estamos vivendo aqui durante esse tempo de isolamento, mas a gente tem se alcançado através dessa mídia, né? E podendo estudar assim a palavra de Deus dentro do tema que nós temos proposto para os irmãos, que é um tema de oração, né? Nós temos estudado a revista Gente de Oração e isso tem trazido lições preciosas para a nossa vida. Eu quero começar hoje com uma pergunta, né? Como vai a sua relação de diálogo com Deus? Como é que você tem vivido essa relação nas suas orações? Ou será que as suas orações têm sido aquelas orações metódicas, aquelas orações repetitivas e, de certa forma, você caiu numa rotina de orar dessa forma, esquecendo-se que a oração é um diálogo, que você pode abrir o coração para Deus, conversar com Ele da forma que você conversa naturalmente, expondo para Ele suas necessidades, suas vitórias, suas lutas, né? Como vai essa vida de diálogo com o Senhor? Hoje a gente vai estudar sobre um personagem interessante que é Jeremias. E o tema da lição é justamente esse: Jeremias e seus diálogos com Deus. Era um homem de constante diálogo. Vamos caminhar junto nessa lição aí e com certeza vamos tirar aprendizados preciosos para nossas vidas. Este é o estudo de número 10, Jeremias e seus diálogos com Deus, da professora Betty Bacon, baseado no texto do livro do profeta Jeremias. Muito bem, vamos ver um pouquinho sobre quem era Jeremias, né? Jeremias, ele nasceu por volta do ano 640 a.C. e nasceu numa cidade sacerdotal, cidade de Anatote, né? Na verdade uma cidade dos levitas. Lá no Antigo Testamento vai falar sobre isso, né? Quando o povo de Israel estava para conquistar a terra prometida, Deus determinou algumas cidades para os levitas. Como os levitas não teriam possessão na terra, não teriam uma tribo com um território próprio, Deus determinou que o povo de Israel separasse para os levitas algumas cidades que fossem cidades dos levitas, onde eles pudessem morar, habitar, criar ali o seu gado, ter uma lavoura, né? E pudessem criar ali suas famílias. E ao mesmo tempo eram destinados a servir no tabernáculo e posteriormente no templo, né? Através de uma escala de trabalho que eles tinham anualmente. E dessa forma, essas cidades atendiam o sacerdócio e eram cidades que estavam no meio das tribos, mas eram cidades de levitas. Por isso que a cidade de Anatote, provavelmente territorialmente pertencente a Benjamim, a tribo de Benjamim, mas era uma cidade de levitas. Jeremias era um levita de linhagem sacerdotal, muito provavelmente assumiria o sacerdócio se Deus não o tivesse chamado para o ministério de profeta, né? Então ele foi chamado, provavelmente a história nos mostra que provavelmente muito jovem ainda, ele foi chamado por Deus para o ofício de profeta e dessa forma ele não assumiu o sacerdócio, ele não seguiu a linhagem de sua família, de seu pai, provavelmente também por isso foi muito rejeitado, talvez até dentro de sua própria casa, né? Mas a Bíblia nos mostra que ele seguiu o caminho certo, ouviu a voz do Senhor, foi ser profeta. Esse homem foi profeta durante um bom tempo. Ele passou pelo reinado de 5 reis em Israel. Ele começa o seu ministério no reinado de Josias, né, o bom rei Josias, que também começou a reinar muito cedo. Ele vai passar pelo reinado de Jeoacás, depois pelo reinado de Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. São os últimos 5 reis de Israel e Jeremias vai profetizar durante esse período. Um período tenso, um período de muita idolatria, um período de muito afastamento de Deus. Ele foi rechaçado muitas vezes, ameaçado de morte, foi preso, né? Foi humilhado publicamente. Esse foi o homem de Deus, mas que também não arredou o pé, porque ele sabia que o que Deus estava falando era sério, ele não podia se afastar desse compromisso com Deus, e ele seguiu firme com seus diálogos com Deus. Todos aqui!
ouvi a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor dos exércitos, o Senhor de Israel. Emendai os vossos caminhos e vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas. Este é o templo do Senhor. O templo do Senhor. O templo do Senhor. Se deveras praticardes a justiça uns aos outros, se não oprimirdes o estrangeiro, nem derramardes sangue inocente neste lugar, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Furtais e matais. Cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal. E andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa que é chamada pelo meu nome, e dizeis: agora nós estamos salvos, só para que continueis a praticar estas abominações. Olhai, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Ele fez uma profecia. Ilquias, falaste bem deste rapaz. Mas para nós parece que ele está emocionalmente fora de si. Tu nos serviste bem e poderás voltar. Mas não quero ver teu filho aqui novamente. Entendeste? Na lição de hoje, a gente vai apreciar essa vida de oração de Jeremias, esses diálogos que ele tinha com Deus. E a gente vai perceber que, embora fosse um diálogo constante, Jeremias estivesse sempre conversando com o Senhor, muitas vezes com algumas queixas, com algumas reclamações, mas é importante a gente apreciar as respostas de Deus, porque ali é que está a verdade. Quando Deus responde, e na nossa vida de oração também não é diferente. A gente pode muito falar com Deus. E essa lição vem nos ensinar isso, que a gente tem que estar realmente num diálogo constante com o Senhor, buscando essa conversa constante, sabendo interagir com Deus, sabendo que Ele está presente na nossa vida constantemente. Mas lembre-se, a razão sempre está com Deus. Por isso é bom falar com Deus, mas estar atento aqui, Ele está falando com a gente. Senão a gente fica falando sozinho e achando que a gente está com a razão. A razão sempre está com o Senhor. E é isso que a gente vai aprender com Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. A primeira conversa de Jeremias com Deus, registrada no seu livro, surge por ocasião do seu chamado. Quando Deus o chama, Jeremias se coloca apreensivo e expõe para Deus as suas falhas, expõe para Deus a sua incapacidade, principalmente pelo fato
de ser jovem, né? E a gente observa esse tipo de fuga, ou esse tipo de questionamento com Deus em vários chamados na Bíblia, em vários chamados de homens de Deus na Bíblia, né? Moisés vai ser um grande exemplo para isso. Quando Deus o chama para libertar o povo de Israel, ele vai questionar e vai apresentar a Deus várias desculpas, né? Vários fatores que impediriam ele de ser um líder do povo. Jeremias também está expondo aqui as suas falhas, sua incapacidade, dizendo, Senhor, chama outro, né? Não é para ser eu. Eu tô muito jovem, só ainda não sei falar direito, não sei como me expressar, mas é bom a gente entender, através da resposta de Deus, como Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Daí as respostas de Deus para a oração de Jeremias é o que vai corrigir essa percepção que Jeremias tinha a respeito de si mesmo. Olha só o que Deus diz a Jeremias. Não diga que sou muito jovem. Não tenha medo deles. Põe em sua boca as minhas palavras. Eu estou com você e o protegerei. Deus sempre vai nos capacitar para aquilo que Ele está nos chamando a fazer. Então, você tem vivido uma vida de oração e buscando resposta de Deus em alguma situação, saiba que Deus tem a resposta certa para tudo. E quando Ele fala, você pode seguir, porque Ele vai ter as respostas e vai ter a condição para você fazer, vai te capacitar a fazer, porque Ele é que está à frente, é Ele que está te chamando e Ele vai te abençoar. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo, destruamos a árvore e a sua seiva, vamos cortá-la da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem tirar a minha vida, e que dizem, não profetizem em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu os castigarei, seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome, nem mesmo um remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. O tópico 2 fala sobre a oração ao enfrentar a morte, né? Talvez nós, aqui no nosso país, nunca tenhamos enfrentado esse tipo de ameaça, né? Ameaça de morte por falar de Jesus. Mas, no tempo de Jeremias, isso era muito comum aos profetas, né? Porque eles falavam coisas que as pessoas não queriam ouvir, diziam coisas, principalmente, que os reis não queriam ouvir, e isso trazia a eles risco de vida. Jeremias expõe aqui na sua oração o que ele estava sentindo a respeito disso. Ele é muito claro quando ele fala, quando eu estou perto deles, eu me sinto como um cordeiro que está sendo levado para o matadouro, um cordeiro manso, né? Está ali de cabeça baixa e não tem o que fazer, a morte é certa. Esse era o sentimento de Jeremias, e ele expõe isso aqui na nossa lição também, falando desse sentimento que ele tinha. Talvez nós não sejamos ameaçados de morte fisicamente, mas existem outras ameaças, com olhares, com bochichos, né, com cochichos nos cantos, né, falando, dizendo, pensando coisas a nosso respeito, e nós também muitas vezes nos sentimos incomodados com isso. Precisamos também clamar ao Senhor, mas saber com certeza que Ele está à frente. É isso que Ele vai dizer para Jeremias aqui mais à frente. O Senhor vai mostrar para Jeremias que, na verdade, a rejeição não é a Jeremias, né? Mas é a palavra de Deus, aquilo que está sendo dito, ou seja, a rejeição é ao próprio Senhor. Assim como também Samuel viveu no seu tempo, em que o povo pediu para si um rei, rejeitando a liderança de Samuel. Samuel ficou chateado, ficou aborrecido, foi se queixar com Deus, e Deus fala para ele, olha, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim que eles rejeitam, né? O homem de Deus, o povo de Deus, a mulher de Deus, precisa entender que quando ele fala em nome de Deus, ele não está falando de si mesmo. Por isso, às vezes, a rejeição ela é tomada como algo pessoal, né? Ah, está me rejeitando, mas não é isso. Rejeitando a voz do Senhor, a palavra do Senhor, rejeitando ao próprio Deus. E é isso que estava acontecendo aqui no tempo de Jeremias. Mas Deus vai dizer para Jeremias o quê? Que ele é que vai castigar esse povo. Ele é que vai exercer a justiça, o juízo sobre esse povo.
A vingança é dele, né? A palavra final é dele, a ação final sempre será do Senhor. E nós aprendemos isso com Jeremias porque ele aprendeu isso com Deus. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. O tópico 3 vai falar sobre a oração quando há dúvida. E dúvida é algo que persegue o cristão quando ele ainda não está inteiramente nas mãos do Senhor. Quando ele não confia plenamente, ele sempre vai ter dúvida, né? Jeremias passou por fases assim. Teve momentos em que ele achou que Deus o havia abandonado, que ele estava sozinho, né? E ele começou a se queixar, porque ele tinha dúvidas daquilo. Será que eu estou falando? Será que realmente é do Senhor? Será que é o Senhor mesmo que está mandando eu dizer essas coisas? Porque eu falo e nada acontece, as coisas não acontecem. E ele começa a ter dúvidas, então ele vai se queixar com Deus, ele vai dialogar com Deus mais uma vez, perguntando para Deus, Senhor, é isso mesmo? Eu tenho que fazer essas coisas mesmo? Eu tenho que dizer essas coisas? Ou isso que eu disse realmente vem do Senhor? E Deus então vai confortar e corrigir Jeremias também no tempo certo, assim como ele faz com nossas vidas. Às vezes você tem dúvidas sobre o agir de Deus na sua vida, sobre aquilo que ele tem para você, sobre aquilo que ele já te disse, e você começa a duvidar porque o tempo está passando e as coisas não acontecem. Você já passou por isso alguma vez? Pode ser que sim, né? E pode ser que venha a passar. Mas saiba, aquilo que Deus disse que vai acontecer com certeza. Por causa desse constante clamor de Jeremias a Deus a respeito de respostas, até mesmo a respeito de sua angústia, o agir de Deus que parecia não acontecer, né? Jeremias aprende a confiar no Senhor, a depender de Deus, mesmo sabendo que não era no seu tempo, que não era, às vezes, pelos seus olhos que ele viria as respostas, muito embora ele veio a ver as respostas, mas quando o tempo vai passando, parece que a coisa não acontece. Para você ter uma ideia, o ministério de Jeremias vai durar cerca de 40 anos. É muito tempo, desde quando ele começou a anunciar a destruição de Jerusalém, até quando aquilo aconteceu, quanto tempo se passou? É tempo suficiente para você repensar várias vezes se aquilo que você está dizendo é verdade, se vai acontecer mesmo. Jeremias viveu essa angústia, mas ele aprendeu a depender do Senhor, a confiar no Senhor em todo o tempo. Embora Jeremias tenha dirigido-se a Deus com palavras francas, né, palavras ali, talvez até impensadas, Deus se dirige a ele com palavras mais duras ainda. Né? Vamos observar o que Deus fala para Jeremias na sua resposta? Olha só. Assim respondeu o Senhor. Se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir. Se você disser palavras de valor, e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. Palavras duras de Deus também para Jeremias, ou seja, muito provavelmente no coração de Jeremias aquelas dúvidas estavam permitindo que ele cambaleasse na fé, que ele cambaleasse nas suas palavras, e muitas vezes isso acontece com a gente também. A gente começa a se achar cheio de razão porque Deus não está dando a resposta na hora certa, porque Deus não está fazendo a parte dele, né, entre aspas, e a gente começa a cobrar de Deus, mas talvez o motivo possa estar na nossa própria vida. Talvez a resposta não chegou ainda porque a nossa vida está precisando de correção. E Deus pode dizer isso para nós a qualquer momento. Corrija-se primeiro para você ver o agir de Deus na sua vida. Ao pedirmos proteção ou capacitação ou até alívio do sofrer, estamos atentos o bastante para mudar em nós aquilo que o Espírito de Deus nos mostra como necessitando de mudança? O tópico 4 vai apresentar mais uma oração de dúvida de Jeremias. Como eu disse para você, o ministério dele foi muito longo. Durante esses 40 e poucos anos, com certeza ele teve muitas dúvidas.
E aqui a dúvida apresentada agora é sobre a justiça de Deus, né? Senhor, será que eu sei que o Senhor é justo? Ele vai dizer isso na sua oração. Eu sei que o Senhor é justo, mas eu gostaria de discutir contigo a tua justiça. Parece uma petulância de Jeremias, né? Provavelmente é uma petulância dele, mas são questões que muitas vezes podem passar pela nossa cabeça. Por que o justo não prospera, mas o ímpio prospera? Por que o ímpio faz tantas coisas contra o Senhor e está caminhando bem, né? Essa sua justiça não está meio discrepante? Essa era a dúvida de Jeremias. Mas vamos ver o que Deus responde para ele. A resposta de Deus para Jeremias, mais uma vez, uma resposta dura, uma resposta que traz à mente dele uma responsabilidade, um pensar no que ele está passando e o que ele vai ainda passar. Deus fala para ele, olha, você acha que está passando por tempos difíceis, mesmo sendo um tempo de paz? Imagina o que vem por aí. É mais ou menos isso que ele diz a partir do verso 5 do capítulo 12. Né? E Deus também vai falar, a partir daí, do seu próprio sentimento, aquilo que ele está sofrendo a partir do descaso do povo, da rejeição do povo. Né? E isso mostra para Jeremias que a dor que ele está sentindo, o sofrimento que ele está passando, as lutas que ele tem enfrentado, suas angústias, são muito pequenas em relação àquilo que Deus está sentindo, o que Deus está vivendo com relação ao seu povo. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Depois de muito diálogo, depois de muita luta de oração, depois de muitos questionamentos de Jeremias para com Deus, parece que a direção da agenda de oração de Jeremias vira a chave. Né? Ele começa a perceber que não é a partir dele que essas orações devem surgir, mas é a partir do próprio Deus. É Deus que então o incomoda a orar. É Deus que o leva a buscá-lo com fé, a buscá-lo com determinação. E isso fica mais claro agora, no final do livro, quando já o exército da Babilônia está ao redor de Jerusalém, pronto para tomar a cidade, né, sitiando toda a cidade ali. Jeremias está preso no pátio da guarda, né? Ele foi levado à prisão, muito embora tenha profetizado todos aqueles anos. Os governantes, o rei, ninguém levou fé na sua palavra e agora mais ainda o prendem, né? Colocam ele como alguém que era responsável por aquele acontecimento todo, sem que ele não tivesse nada a ver com isso. Era Deus que estava fazendo tudo aquilo. Ele está preso no pátio da guarda e Deus ali, na sua prisão, o convoca a orar. Olha o que diz lá no capítulo 33 do seu livro. O verso 3 diz assim, clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame ao Senhor. Esse foi o chamado de Deus para Jeremias. Esse é o chamado de Deus para nós também. Clame ao Senhor. Ele vai te responder. Ele vai te anunciar coisas grandes, temíveis, coisas que a gente não sabe, que a gente não imagina. Deus vai nos mostrar, vai nos esclarecer e vai continuar afirmando que é Ele que está no controle de todas as coisas, da minha vida, da sua vida, da situação que você possa estar vivendo hoje. O Senhor é dono de todas essas coisas e Ele está à frente de tudo. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Como aplicar essa situação de Jeremias à nossa vida hoje? Como aplicar essa vida de oração desse homem à sua vida hoje? É dizendo para você que esse diálogo constante é o que Deus espera de nós. A nossa vida de oração, a nossa vida de diálogo com Deus, Ele espera que seja constante. Né? Que em tudo que a gente vai fazer durante o nosso dia, as nossas conversas com Ele sejam mais constantes, mais presentes. Né? Não só naqueles momentos esporádicos que a gente escolhe para orar durante o dia e faz aquela oração rápida e sai para resolver a própria vida e esquece que até do que orou. Não, Deus quer de nós um diálogo constante. Né? Pedidos, intercessões, questionamentos. Né? Os questionamentos são válidos, as dúvidas são válidas, porque nós somos humanos, nós temos dúvidas. Mas lembre-se sempre, a resposta certa vem do Senhor. O que nós precisamos aprender é ouvir a resposta e obedecer. Né? Não ficar ali de coração duro, tentando enfrentar Deus, achando que a razão é nossa. A razão sempre é do Senhor. Busque a Deus constantemente, assim como Jeremias. Faça questionamentos, esteja aberto àquilo que Deus está para te ensinar.
e corrija-se. Permita que Deus te corrija à medida que você for caminhando, até você entender e aprender a viver completamente na dependência dele. Que Deus possa abençoar a sua vida.